Você está disputando um campeonato de futebol em plena Segunda Guerra Mundial, quando sofre ameaça de morte de oficiais nazistas caso ganhe uma partida. O que você faria? Aceitaria a derrota? Ou jogaria para vencer? Hoje, o esportista curioso vai contar a história de um time que escolheu vencer, mesmo sob ameaça de morte de oficiais nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Kiev, 1942. A Ucrânia estava dominada pelas forças nazistas. Ivanovich Kortk, administrador de uma padaria, estava sentado em um café quando avistou um maltrapilho mancando na rua. Logo viu que aquele era Nikolai Trusevich, um famoso goleiro soviético, mas que agora era simplesmente um ex-prisioneiro nazista. Aficionado por esporte, Kortk resgatou o goleiro e o colocou para trabalhar em sua fábrica de pães, e o convenceu a buscar outros jogadores para juntos trabalharem e também para que formassem um novo time de futebol. O goleiro encontrou outros 7 ex-jogadores do Dínamo de Kiev. Para completar a equipe, convidou 3 ex-jogadores de outro time da cidade, o Lokomotiv. Para distrair a população ucraniana e passar uma sensação de normalidade, as autoridades nazistas permitiram a realização de um campeonato de futebol. Foi aí que o futebol reencontrou aqueles jogadores. Nascia então o FC Start. O FC Start humilhou os adversários nas 3 primeiras partidas do campeonato, vencendo por 6-2, 11-0 e 9-1. Na sequência, os ucranianos disputaram uma partida com o PGS, um time de uma unidade militar alemã, e novamente venceram por goleada. Depois disso, o Start goleou o exército húngaro em 2 partidas que disputou. Esses resultados atraíram a atenção de toda a população ucraniana e com os nazistas não foi diferente. No dia 6 de agosto, o Start disputou uma partida com outro time alemão, chamado de Flakelf. Esse formado por membros da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Os ucranianos não mediram esforços e ganharam novamente, agora por 5-1. Incrédulos, os alemães que até então estavam invictos no campeonato, marcaram uma revanche para o dia 9 de agosto. Era domingo. O estádio Zenit estava lotado. Antes do início da partida, nos vestiários, o árbitro do jogo, um oficial da SS, a Força Paramilitar Nazista, pediu aos jogadores ucranianos que fizessem a saudação nazista antes do apito, mas os jogadores do Start se recusaram a fazê-la. Os alemães ignoraram as regras durante o jogo. O árbitro não marcava nenhuma infração cometida pelos alemães e considerava todas as supostamente cometidas pelos ucranianos. No intervalo do jogo, novas ameaças por parte dos oficiais nazistas ocorreram nos vestiários. Dessa vez, os jogadores receberam uma mensagem de que sofreriam as consequências caso vencessem a partida. Mas nenhum jogador acatou a ordem e encararam o segundo tempo com total dedicação. Infelizmente, o Flakelf fez mais 2 gols. E o Start conseguiu marcar outros 2. Fim da partida, o Start venceu os nazistas por 5-3. Para os torcedores ucranianos presentes no estádio, aquilo foi mais do que um jogo de futebol. Foi um ato de resistência. Os jogadores do Start se transformaram em heróis nacionais, e isso incomodou e muitos nazistas. Poucos dias depois, na padaria onde trabalhavam, os jogadores foram presos pela Gestapo, a polícia secreta alemã que investigava, torturava e prendia os opositores ao regime nazista. 8 jogadores foram detidos pelos nazistas e 4 jogadores ligados ao Dínamo de Kiev morreram.
Um deles foi assassinado após interrogatório dos nazistas, e os outros 3 foram executados em um campo de concentração onde os demais eram prisioneiros. Os jogadores que sobreviveram carregaram sequelas físicas e psicológicas e não puderam retornar ao futebol. O FC Start transformou-se em um mito poderoso. No estádio Zenit, onde ocorreu o Jogo da Morte, há uma estátua de um homem musculoso chutando uma bola ao mesmo tempo em que pisa em uma águia, o símbolo dos nazistas. Além disso, os 4 jogadores do Dínamo que foram mortos estão representados em um monumento no estádio Valery Lobanovsky, casa do Dínamo. O futebol envolve muitas emoções, por isso foi muito usado como resistência, alienação e demais motivos políticos ao longo da história. O FC Start comprova mais uma vez que o futebol não é apenas futebol.